E ela estava tão linda, grávida. E na mesma época eu também fiquei grávida. E depois eu vi o filho dela caminhando, correndo, e ela muito feliz, aquela criança, mas eu via que essa criança era uma criança muito especial. E ele cresceu, meu filho também cresceu. E no dia do casamento do meu filho, eu convidei a minha amiga e convidei o filho dela para ir no casamento do meu filho. E lá aconteceu o primeiro milagre que ele fez. E ali eu pude ver que ele era um jovem diferente, um jovem escolhido. E ainda bem que eu convidei eles para ir no casamento do meu filho, porque acabou salvando o casamento dele. Eu pude ver pessoas, logo depois, muitas pessoas foram curadas. Ele fez muitas coisas grandiosas, de ver paralítico andando, surdos e cegos vendo, muitos milagres. E eu pude ver isso. Mas também eu pude ver muitas pessoas xingando, muitas pessoas blasfemando contra ele. E eu não sei por que isso estava acontecendo. Mas eu também pude ver pessoas batendo nele. Logo depois, ele levando uma cruz. E teve um dia que eu estava na rua e eu me lembro que tinha muitas pessoas naquela rua e eu vi aquele jovem da minha amiga, o filho da minha amiga. Eu vi aquele jovem crescer quando criança e depois jovem fazendo milagres. Agora eu estava vendo ele todo ensanguentado. Eu vi ele carregando uma cruz, pessoas batendo nele. E lá atrás eu vi a minha amiga Maria chorando. E ela chorava muito. E eu vi naquele jovem, eu não conseguia entender por quê. Por que as pessoas estavam batendo nele? Por que ele estava se entregando e morrendo sem culpa alguma? Eu não conseguia entender. E ele morreu
aconteceu para essas pessoas. E aí, hoje eu olho para a cruz e eu pergunto aonde Ele está.
e na terra não há outro, não há outro. Nem a morte venceu, se entregou, reviveu, poderoso, poderoso. Rei dos reis e Senhor, és o meu Salvador. O controle de tudo está em tuas mãos. Ele está aqui, que se move, que se move. Jesus, diga, eu conheço o teu nome, Jesus. Eu conheço a tua voz, é Jesus. Ninguém amou assim. Jesus, tens um nome sobre todos. Jesus, és o meu melhor amigo. Jesus, você conhece o nome de Jesus? Você conhece a voz de Jesus? Ele é o teu amor, Ele é o teu amigo. Nós chamamos Jesus, nós chamamos Jesus. Diga Jesus. Jesus, eu conheço o teu toque, Jesus. Eu conheço a sua voz, é Jesus. Ninguém me amou assim. Jesus, tens um nome sobre todos. Jesus, és o meu melhor amigo. Jesus, incomparável és. Eu reconheço seu nome, eu reconheço a sua voz. Jesus, eu reconheço seu toque, eu reconheço a sua voz. Jesus, toca nessa noite, Espírito de Deus. Toca nessa noite, Pai. Nessa noite, pessoas serão tocadas por um amor inabalável. Pessoas nessa noite serão tocadas pelo toque de Jesus, pelo amor de Jesus. Toque nele, Pai. Toque, Espírito Santo. Toque, Jesus, com teu amor. Eu conheço o seu toque, eu conheço a sua voz, Jesus. Jesus, eu conheço o teu toque, Jesus. Eu conheço a sua voz, é Jesus. Ninguém me amou assim. Você pode aplaudir a esse amor o mais forte que você puder. Celebre, 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 celebre o amor de Jesus. Oh, celebre, celebre o nome Obrigada, Jesus. Aleluia. Você pode tomar o teu assento dando glória. Glória. Acende as luzes, por favor. A gente vai agora assistir uma peça de teatro antes de iniciar a pregação. Mas antes eu quero dar um aviso. Tem cachorro quente hoje, tá? De lanche, porque ontem nós temos o evento que foi uma bênção. Amém. Amém. E aí hoje nós vamos vender também. Eu vou dizer a informação aqui, mas não sei se está atualizado, né? Tem 7 cachorros quente grande por R$10. E também nós estamos vendendo
cachorro-quente pequeno, tem 2 cachorro-quentes pequenos, um refrigerante, 2 cachorros, mais um refri por R$10. Eu não sei a quantidade que tem sobrando ainda. Se alguém quiser comprar o cachorro-quente, tem que reservar com a Juliana. Ela tá lá fora, eu acho, né? Tá ali, de rosa, pink. Amém. Então, se vocês querem, reservem. Tá maravilhoso. Hoje o almoço foi cachorro-quente lá em casa, glória a Deus, né, Pai? Por isso ninguém precisou fazer comida. Então, foi cachorro-quente e tava muito bom. Se você não comeu, é uma oportunidade. Se você comeu, bis, né? Comprem de novo aí, que tá maravilhoso. Nós vamos então agora assistir uma peça de teatro. Prestem muita atenção, abre o teu coração e deixa o toque de Jesus nessa noite te tocar. Amém? Glória a Deus, aleluia.
mas que dor que tu estava sentindo? Nós estávamos descansados ali, naquela cela sentados. Que dor é essa? Eu não gosto daquela líder ali, meu. E ainda, cara, não gosto daquela líder. Não gosto. Ah, olha, precisa achar outra solução, não sei mais. Olha, eu vou te falar, realmente, precisa do seu nome. Parece que por aqui tá difícil. Cara, ele tava o tempo todo contigo. Quem? Aonde é que ele tá? Aquele cara de amarelo tava contigo, cara. Ele é Jesus, cara. Não era só mais um dia. Não era só mais uma tarde tensa. Não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse homem tem um nome sobre todo nome. Esse nome é Jesus. Não é só mais um dia. Não é só mais uma tarde quente. Não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse homem tem um nome sobre todo nome, e esse nome é Jesus.
Esse vídeo nos mostra que onde a gente estiver, Deus está do nosso lado. Você crê? Você crê que Jesus está aqui? Amém? Quando a gente veio ensaiar aqui, antes de ensaiar, a gente fez uma oração. E na oração a gente falou para Deus: Jesus, o Senhor é o principal convidado deste lugar. O principal convidado, nós cremos que o Senhor está aqui. E aonde a gente for, Jesus também estará. Você quer saber onde está? Onde Jesus está? Amém? Eu vou pedir para que os meninos coloquem o nosso púlpito aqui para nós, no meio, por favor. Você só vai saber onde Jesus está se você saber quem Ele é. Se você não saber quem é Jesus, você não vai saber aonde Ele está de verdade. A gente viu aqui um teatro onde mostra que Ele estava procurando aonde estava Jesus e quem era Jesus. Em vários lugares Ele foi e não encontrou. Porque às vezes o problema não está nos lugares, o problema está em nós. E é isso que a gente vai falar nessa noite. Para eu saber quem é Jesus e onde Ele está, eu preciso tirar prisões, sair de prisões, correntes, que às vezes nos acorrentam, tampando a nossa visão para saber quem Ele é. Amém? Antes da gente ler a nossa palavra, eu quero que você curva essa cabeça e feche seus olhos. E vamos pedir para que Deus nos revele aquilo que o Espírito Santo quer. Não aquilo que nós queremos, o que o nosso ego quer, mas aquilo que o Senhor quer. Pai, nós entramos diante da Tua presença, Jesus, sabendo que o Senhor é Deus sobre o céu e sobre a terra. E que o Senhor vive neste lugar, Deus. Tu não fala aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, não aquilo que nosso ego anseia, não, mas aquilo que o Espírito Santo quer nos dirigir nessa noite. Que não seja feita a nossa vontade, Pai, assim como o Senhor nos ensinou lá no Pai Nosso, que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade. Porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Glória a Deus. A gente vê os discípulos. Jesus, ele nasceu, ele aprendeu, ele caminhou, ele viveu como um ser normal. Mas chegou um momento da vida de Jesus que ele começou a praticar o ministério dele, que é falar da palavra de Deus, que era fazer milagres, operar milagres e maravilhas. E para isso ele escolheu vários discípulos, 12 discípulos. E esses discípulos acompanhavam Jesus, viam os milagres de Jesus, viam o que ele estava ensinando, que ele morreria, que ao terceiro dia ressuscitaria, que ele deixaria o Espírito Santo como um consolador, e assim ele ensinou milagres e maravilhas. Só que mesmo em meio a esses 12, existiam alguns que mesmo sabendo quem Jesus era, não sabiam onde Jesus estava. Conheciam Jesus superficialmente, mas não profundamente, por isso não sabiam onde Jesus estava depois que ele morreu. E o primeiro eu quero falar sobre Judas. É um personagem da Bíblia que a gente já olha meio diferente para Judas, né? E olhando para Judas eu vejo que ele estava preso por uma coisa, que muitos estão hoje em dia, preso a um engano chamado pecado, e por isso ele não conseguia abrir os seus olhos para ver que Jesus realmente era o Messias, aquele enviado por Deus. Lá em Mateus, abre sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 26, versículo 14. Mateus 26. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar, irmãos. Glorifique, e quando a gente glorifica, a gente dá mais liberdade para o Espírito Santo agir e falar com nós. Mateus 26, 14. Amém? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Ele andou com Jesus o tempo todo. Ele ceava com Jesus e via as maravilhas que Jesus fazia. Mas na primeira oportunidade que ele teve, ele disse: me dá o que tiver. O que vocês quiserem que eu vou entregar ele. E quantos de nós, no caminhar da nossa vida, a gente troca Jesus por qualquer outra coisa? E principalmente o pecado.
A pessoa está aprisionada ao engano e não consegue olhar para o redor. Judas estava aprisionado, estava vendado com seus olhos porque as moedas, a cobiça, a vontade de ter mais dinheiro, isso impediu para que ele visse que Jesus era o Messias. E às vezes na nossa vida nós estamos assim. Às vezes estamos dentro da igreja, mas por qualquer outra coisa a gente entrega ao Messias. Me dá o que tem, que eu vou entregar a ele. E foi assim que ele fez. Você sabe qual foi o fim de Judas? Quando ele deu por conta que Jesus realmente era o Messias, ele se suicidou. Ele poderia ter revertido a história, mas ficou preso ao engano. E nessa noite, Deus falou muito forte essa palavra comigo em alguns tópicos. Deus precisou me tratar também. Porque às vezes a gente se prende a isso e os nossos olhos estão vendados. Por isso que existem muitos dentro da igreja que não conseguem abrir os seus olhos, não conseguem ir profundamente com Jesus, porque estão presos a muitas coisas. E isso impede de muitas coisas. O segundo personagem que eu quero citar nessa noite, Pedro. Pedro, irmão, foi um grande homem de Deus. Pedro foi um homem corajoso. Ele andou sobre as águas. Pedro era um homem de fé. Mas sabe o que ele estava preso? Ao medo. E às vezes nós estamos também presos ao medo. Sabe por quê? Eu não vou aceitar Jesus porque se eu aceitar, vou ter medo porque os meus amigos não vão mais andar comigo. A minha família vai me rejeitar. Medo, às vezes, de dizer o sim para o ID de Jesus. Porque sabe, se dizer o sim, muitos também vão virar as costas. Lá em casa, às vezes, eu sou considerada a louca da família. Porque não paro em casa, eu, meu pai e minha avó é as loucas da família. E glória a Deus por isso. Porque Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, a gente tem que vencer o medo. E eu estava pensando e refletindo nessa palavra e muitas das pessoas se prendem ao medo e não conseguem ir para frente. Lá em Lucas, abre lá sua Bíblia em Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Esqueci de falar, irmão, vocês não fiquem apavorados, tá? Com a maneira que estou vestindo hoje, não é o meu estilo. Até perguntei pro pastor Jair, pastor, eu posso pregar assim, porque não é meio normal, né? Mas amém, é tudo para honrar o nome do Senhor, então não se apavorem. Não é o estilo da Luana, é só uma exceção, que eu estou representando um país que depois a gente vai falar mais em seguida. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa em sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentada ao fogo, pudesse os olhos dele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente está com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei que o dizem. E logo estava ele ainda a falar, cantou o galo. E virando o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O medo fez que Pedro negasse a Jesus. E eu observando, eu sei que ela não vai ficar brava comigo, porque eu vou citar o exemplo dela. Observando a Pamela ontem no cachorro quente, e eu perguntando como que ela estava meio ruinzinha, com febre. E eu olhando, ela não se deteu ao medo. Porque eu não sou mãe, mas mãe, qualquer coisa que acontece com o filho, o coração deve ficar apertado, não é? Eu sei que por causa dos meus sobrinhos, o coração fica apertado quando eles são ruinzinhos. E ela não se deteve ao medo. Perguntei da mãe: Pamela, mesmo assim tu vai vir no cachorro? Ela disse: Eu vou. Ela veio no voto de oração porque ela não se deteve ao medo. E muitas das pessoas não vêm no culto, não vêm no voto de oração porque se detêm ao medo, ficam com medo do que vai acontecer, do que os outros vão pensar, e acabam negando Jesus. Só que a diferença é que Pedro se arrependeu.
Então, nessa noite, eu venho dizendo essa noite que nunca é tarde para se arrepender. Pedro se arrependeu. E depois que a gente lê a história de Pedro, foi um grande homem de Deus, um grande discípulo de Deus. Porque ele foi forjado nessa área do medo e foi muito corajoso. Amém? Terceiro, fariseus, preso a uma religiosidade. Os fariseus são aqueles que julgavam, que criticavam. Deixa eu trocar de microfone. Aleluia. Preso a uma religiosidade. Fariseus é aqueles que criticavam Jesus por tudo. Curavam no sábado, criticavam. Eles sabiam a lei de cor, a palavra de cor. Só que tem um versículo que diz assim, que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. E Jesus veio para cumprir a lei. E os fariseus estavam criticando, presos a uma religiosidade. E hoje a gente vê muitos dentro da igreja e fora presos a uma religiosidade. E eu quero deixar bem claro aqui, porque quando a gente fala desse assunto, muitos também, é verdade, a gente não pode ser religioso, não precisa nem ir na igreja. Cuidado, também é religiosidade, porque Jesus disse que viria buscar a igreja. Amém? Só que muitos estão dentro da igreja superficialmente, não tiveram um encontro com Deus. A Sheila pregou na sexta-feira que muitos vêm na igreja porque tem que vir. Você tem que ter cuidado com a palavra que você fala que você tem que vir. Não, você não precisa vir. Você quer vir? Então não se prenda. Não é aqui dentro da igreja apenas que você vai ter um encontro com Deus, é no seu dia a dia. Mas a igreja sim, é necessária para te levar mais perto de Jesus. Só que os fariseus estavam muito preocupados com o que a letra falava e esqueciam que Jesus era o Filho de Deus. E que ele veio sim para cumprir a lei. Mas trazer graça. Graça a todos. E eu vi um dia aconteceu um episódio, uma pessoa me falando do que outra aconteceu na igreja, um acontecimento. E ali também está a religiosidade, irmão. Quando você julga o teu irmão e você diz, eu não vou na igreja porque ele peca, sinto muito, você mais é pecador que ele. Porque independente se a igreja for errada e tiver defeitos ou não, Jesus ele não disse que veio buscar os perfeitos, ele disse que veio buscar a igreja. Então vocês também estão presos à religiosidade. Então começa a tirar essas amarrações de engano, do pecado, amarrações de medo, de religiosidade. Você está servindo a um Jesus vivo, e você precisa saber primeiro quem ele é, para saber aonde ele está, porque ele não está nessa cruz, ele vive. O terceiro, e para mim foi o que falou mais forte, é os 2 discípulos de Emaús. Lucas 24:13, abre a sua Bíblia. Está aí pertinho de onde a gente abriu. 24:13. Esses 2 discípulos, eles estavam presos a uma tristeza por ter perdido Jesus Cristo. Vamos ler a história dele. Amém? Lucas 24:13 aqui diz assim: E eis que no mesmo dia iam daqueles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, nós estávamos que fosse ele os que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, há já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo no que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais para longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. Abriram-se então os olhos, e os conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 12 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido do partir do pão. Amém? Amém. Glória a Deus. Esses 2 discípulos de Emaús, eles estavam andando quando viram como Jesus veio, já ressuscitado, já no 3º dia. E Jesus notou que eles estavam tristes. Por que vocês estão tristes? E é muito engraçado que eu li essa palavra e eu não chorei, eu ri. Porque eles falavam com Jesus e era o próprio Jesus, ele não... O senhor é peregrino aqui? Está peregrino aqui porque não soube o que aconteceu? Que Jesus morreu e disse que ressuscitaria ao 3º dia e já é o 3º dia? E aí o que é mais interessante é que eles conversam com Jesus com os olhos fechados, com os olhos vendados, muito triste com o acontecimento. E aí eles levaram Jesus, convidaram Jesus, até constranger Jesus: não, venha em nossa casa. E quando partiram o pão, seus olhos se abriram. E eu quero me deter nessa palavra. Muitas das pessoas estão dentro da igreja também, estão presas a uma perca, a uma tristeza. Sabe até que Jesus iria ressuscitar, mas os seus olhos estão vendados e não conseguem enxergar isso. Preso a uma perca de um casamento, preso a uma perca de um familiar, preso a uma tristeza e não conseguem enxergar. Mas o que me chama mais atenção é quando eles foram partir do pão, os seus olhos se abriram. Você sabe o que significa o partir do pão com Jesus? Comunhão com Cristo. Você só vai saber quem Ele é, você só vai saber aonde Ele está quando você tiver comunhão com Cristo. E não vai ser apenas num domingo que você vem na igreja. Não vai ser apenas numa célula que você vai uma vez ao mês, não. O comunhão com Cristo tem que ser todos os dias. E a gente vem falado, o pastor tem nos falado, e tem cada vez mais ardido no nosso coração isso. A gente tem feito o voto de oração, e eu não sei vocês, irmão, mas quando eu passo um dia, 2 sem ler a Bíblia, isso me incomoda. Me incomoda. Porque quando eu vou deixando de ler a Bíblia, eu vou deixando de orar, os meus olhos começam a fechar para muita coisa. E às vezes a prisão chamada pecado, a prisão chamada medo, a prisão chamada religiosidade, todo mundo é pecador menos eu, a perfeição, isso vai tapando nossos olhos e não conseguem enxergar para o óbvio. E quando eles partiram do pão e os seus olhos abriram e eles conseguiram realmente ver que Jesus era aquele que tinha ressuscitado, que tinha prometido que ressuscitaria, eles pegaram, olharam para o outro e Jesus já tinha ido embora. E disseram assim: não ardia no nosso coração quando ele falava? De repente você está aqui e até vem na igreja de vez em quando, ou até vem todos os cultos, mas falta partir do pão, falta comunhão. Por isso seus olhos não conseguem enxergar. Está preso a muitas coisas e correntes estão acorrentando, não conseguem enxergar que Jesus vive. Por isso que muitas pessoas estão presas a uma doença e não conseguem perceber que Jesus vive e Ele morreu e levou todas as enfermidades na cruz do Carvalho. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E muitas pessoas ficam presas a isso e não conseguem enxergar, seus olhos estão vendados. Então nessa noite eu quero convidar você a abrir os seus olhos
Abrir os seus olhos espirituais e deixar as amarras do diabo pro lado, deixar o pecado pro lado, deixar o medo pro lado, a sua religiosidade que você é perfeito, você não precisa de ninguém, você não precisa de Deus. Deixe isso pro lado. Quero te convidar a ficar de pé. Lá em Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, não precisa abrir. Apocalipse capítulo 1. Versículo 17. Quando João estava tendo a revelação, Jesus disse assim, eu quando ouvi, João falando, eu quando ouvi, caí os pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E todas as chaves da morte e do inferno estão na mão dele. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Se você tem alguma coisa que você precisa se desprender, de medo, de engano, de tristeza, de perda, eu quero convidar você. Se você está assim como esses 2 discípulos de Emaús, e quando eu falava dessa história de Jesus, seu coração ardia. Vem aqui na frente, que nós vamos buscar a Deus. E as escamas dos olhos, aquilo que está ocultando, aquilo que está fechado, que venha cair no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu convido a igreja a vir aqui na frente. Nós queremos te exaltar, Jesus. Nós queremos te exaltar, Pai. Nós queremos que o Senhor está vivo, Jesus. O Senhor vive. O Senhor vive. Se tem algo, Pai, eu estou dizendo. Se tem algo que eu te pedindo, Pai, chegar a Jesus. Chegar a teus pés, Jesus. E se quer agora, em nome de Jesus. Se quer agora, nós somos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Onde eu amo, Senhor, pela liberdade, Deus. Chame a sua glória, Deus.
um pouquinho para vocês da minha real conversão com o Senhor Jesus. Quando eu me desviei e eu fui para o mundo, eu fui atrás de outras coisas que eu sabia. No fundo eu sabia que eu precisava de Jesus. Mas em meio a uma depressão, a uma dificuldade, um desespero, eu fui atrás de outras coisas. E incrível que pareça, eu tinha uma grande resistência em relação à religiosidade. Tinha uma grande resistência. E até eu dizia muito para a Luana, porque quando eu saí dos caminhos de Deus, a Luana foi a única pessoa que não desistiu de mim, fora a minha família, obviamente, mas da igreja, foi a única pessoa que não desistiu de mim e foi atrás de mim. Em todos os momentos ela me ligava e me procurava. E aí eu dizia para ela, eu não vou para a igreja porque se eu for para a igreja vai ser para agradar algumas pessoas. E eu quero ir para a igreja por causa de Jesus. Dizia ou não dizia, amigo? Falava isso porque muitos estão dentro da igreja, eu falava isso para ela, muitos estão dentro da igreja, mas só estão vestindo uma capa. E eu ficava indignada com isso, eu dizia, eu não quero ir forçada para a igreja. Porque obviamente me convidavam muito, minha família me convidava muito para ir para a igreja e tal. E eu dizia, eu não vou ir para a igreja. Eu só vou se eu tiver um encontro real com Jesus. E aí um dia no meu quarto eu não tinha vindo para a igreja. Não estava vindo para a igreja. E um dia no meu quarto eu tinha chegado de um compromisso, de um lugar que eu tinha ido. E eu cheguei muito triste, assim, aquela sensação, aquela tristeza. E aí eu pensava, da onde que está vindo essa tristeza? E assim eu já estava por muitos dias, me sentindo vazio, uma tristeza, e eu não estava relacionando que era Jesus, porque eu estava longe dele. E um dia eu estava no meu quarto e tocou um louvor na TV, e eu já não escutava louvores, e o louvor tocou do nada, e era o Espírito Santo falando comigo. Quando tocou um louvor que há uns anos atrás eu tinha feito um voto com Deus em cima desse louvor. E esse louvor dizia, era aquele louvor assim, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. E esse louvor dizia que eu tinha nascido para adorar. E aí eu lembrei do voto que eu fiz com Deus, que eu tinha dito para ele assim, Deus, tu pode me tirar tudo. Tu pode me tirar casamento, meu emprego, minha família, mas eu jamais vou te abandonar. E aí o Espírito Santo me fez lembrar desse voto que eu fiz num show da Gabriela Rocha. Nunca vou me esquecer, eu fui num show da Gabriela Rocha em Volante, há tempo, era bem início da carreira dela, quando ela cantava esse louvor. E eu tinha feito um voto. E aí nesse dia, era numa tarde, o Espírito de Deus me fez lembrar disso. E aí eu me lembro que eu não tive forças, eu caí no chão do meu quarto e eu comecei a chorar. E aí o Espírito Santo falou para mim e disse assim, o que você precisa é de mim. Não é de pessoas, não é de emprego, não é de holofotes, nada disso. Tu precisa é de mim. E é aqui, no teu quarto. E aí foi depois disso que eu comecei a falar com Deus, comecei a ter intimidade, comecei a conhecer Jesus, quem Ele é. Você está falando com uma mulher de 27 anos de idade que nasceu dentro da igreja. E eu não tenho vergonha de dizer isso, que eu conheci Jesus de verdade agora. Porque é um alerta para você, igreja. Alerta para você. Muitos estão dentro da igreja, e é que nem esse teatro, acham que a igreja, a doutrina, é Jesus. E não é. Muitos ainda às vezes estão procurando Jesus pregado numa cruz. Estão procurando Jesus em lugares errados. E Jesus, aonde Ele está? Ele está o tempo todo do teu lado. Eu estou lendo um livro que é o Quarto de Guerra. Todo mundo quem já assistiu o filme Quarto de Guerra sabe. Mas eu estou lendo o livro, porque o livro tem algumas coisas diferentes que não falam no filme. E no livro ele fala assim, todo mundo vai orar a Deus achando que é um benefício para Deus a oração. Eu tenho que vir no voto, porque eu tenho que cumprir os 40 dias, né, para participar do face a face. Já vem uma obrigação, já vem como se a oração fosse um benefício para Deus ou para o pastor. Tá vendo?
Às vezes a gente vem numa oração para benefício da igreja. A oração não é para benefício de Deus. Já parou para pensar que Deus não precisa que você fale para Ele os seus problemas? Já parou para pensar? Porque Ele te conhece. Ele conhece cada veia do teu corpo. Ele te vê. Ele sabe qual é o problema que você está passando. Então, Ele não precisa saber. Eu vou orar porque Deus precisa saber o problema que eu estou passando aqui. É como se a oração fosse um benefício para Deus. E, na verdade, a oração é para teu benefício. Se Ele quiser, Ele pode te abençoar mesmo você não pedindo. Mas quando você vai orar, primeira coisa, você reconhece que Ele é rei e poderoso para te abençoar. Então, quando você vai orar, você está dando toda a glória para Deus, é reconhecimento. E segundo, quando você vai orar, você conhece Jesus melhor, porque gera intimidade, e Ele te mostra aonde você tem que mudar para você ser abençoado naquilo que você está pedindo. É diferente. Deus abençoe, eu quero que o Senhor abençoe meu casamento. Aí você vai orar e Deus começa a te moldar na oração. Ele começa a dizer: filha, você tem que mudar nessa área. Filha, você vai ter que agora começar a tratar melhor teu marido. Começa a agir diferente lá no teu trabalho. Quando você começa a orar, o Espírito de Deus, Jesus começa a abrir os teus olhos naquilo que você precisa. E a oração, ele gera intimidade. Para quem é casado aqui, quando você conheceu o teu companheiro, a tua companheira, mas você conheceu ele por inteiro em um dia, em 24 horas? Não. Levou dias. E gerou uma conversa. Você teve que conversar, você teve que se relacionar, passar tempo com ele ou com ela para conhecer quem ele é. Jesus é a mesma forma. Você acha que conhecer Jesus em 1 hora, em 1h30, num domingo é suficiente? Não é, igreja. Você precisa conhecer Jesus de uma forma diferente. Jesus não é aquele barbudo pregado numa cruz. Jesus é aquele, eu gosto muito de mostrar aquele vídeo, vocês viram o vídeo ali do teatro? Jesus é aquele caminhando com você. Quando você está indo para o teu trabalho, Jesus está do teu lado do teu carro. Jesus é aquele que quando você está fazendo comida, Jesus está do lado, sentindo o cheirinho da tua comida. Jesus é aquele que quando você vai dormir, Ele está fazendo carinho na sua cabeça para você dormir tranquilo. Isso é uma visão diferente de quem Jesus é. Você precisa conhecer Jesus de uma forma diferente, e isso através da intimidade. Jesus é muito melhor do que você imagina, igreja. E eu comecei a conhecer Jesus de uma forma diferente. Hoje eu converso com Ele de uma forma diferente. Eu não converso mais com soberano Deus. Não, eu digo: amigo, vamos conversar hoje, eu estou um pouquinho angustiado. Oi, amigo, deixa eu te contar o meu dia para você. Intimidade. Ele é teu amigo, Ele te conhece e Ele te ama. Você quer conhecer Jesus? Então não é eu que vou te mostrar, é você que vai conhecer. Coloque a mão no teu coração e faça a oração mais sincera, igreja, mais sincera. Todo mundo fica esperando pelo líder ou pelo pastor fazer oração. Não, é você que vai falar com ele. Ele está te escutando agora, você pode falar. Você quer ter experiências? Fala para ele. Fala para ele. Abre tua boca e fala para ele o que você está sentindo. Jesus, nós queremos te conhecer. Nessa noite, Pai, nós queremos te conhecer. A partir de hoje, nós queremos sair daqui diferentes, desejando conhecer e experimentar o teu verdadeiro amor. Tu és o nosso amigo, tu és o nosso companheiro. Que o Senhor fale, não somente dentro da igreja, mas que o Senhor fale lá no nosso quarto, lá na cozinha, tomando um banho. Que o Senhor fale, que o Senhor nos toque com o teu toque, com a tua mão de amor. Mostra, Jesus, para eles quem tu és, o grande amor e a alegria que Ele tem te ter com a gente. Receba, conheça o amor de Jesus nessa noite, e a tua vida será transformada. A minha vida
já, em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Seja usado por Jesus agora para dar um abraço. E diga assim, meu irmão, sinta o abraço de Jesus agora neste momento. Aleluia. Você pode voltar para o teu lugar. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ele está aqui. O nosso Senhor Jesus. Vamos cantar, diga. Jesus, eu conheço o teu toque. Nós conhecemos Jesus. Eu conheço a sua voz. É Jesus. Ninguém amou assim. Somente o amor dele, somente o nosso Senhor Jesus. És o meu melhor amigo, Jesus, aplauda novamente ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, amém. Você pode sentar 2 minutinhos, eu vou apresentar o país então, dessa noite, que é o país da Índia. Pode colocar as imagens? Hoje nós vamos falar do país da Índia, que é do continente da Ásia. Não vem cá que ela não está caracterizada hoje com a roupa típica, né? Esse é o lugar mais bonito de lá, tá, gente? Mas é um lugar muito feio. Não vou mostrar as partes feias da ilha, porque é um lugar muito feio, um lugar sujo, diferente aqui. Não que o Brasil seja melhor, não. Tá? Ó, próximo. Então, a roupa típica lá da Ásia, da Índia, é uma roupa, são roupas bem coloridas, por isso que a gente vestiu aqui, bem coladinho. Bom, você já viu bastante a Luana hoje, né? Ando enjoada de ver ela ligando. Bem colorido, né? As mulheres usam bastante joias, ouro, né? Por isso que hoje a Luana tá de ouro aqui, amém? Mas bem pintada, porque é uma característica, né, desse país, roupas bem coloridas, tanto que o tecido colorido é muito caro nesse país, então o tecido colorido é como se fosse uma relíquia para eles, né? Os tecidos mais coloridos vêm deste país, então a roupa deles é típica, as mulheres usam véis, também véu na cabeça, os tecidos soltos, os homens, eles usam essa parte de cima, que agora eu não me lembro o nome, mais longo que nem na foto, então são roupas bem coloridas. Tanto que o casamento deles já nem é casamento em cor branca, é bem colorido, usam tintas e tudo mais. Então é uma característica desse país. Próximo. Por que a gente trouxe então esse país para esse mês de abril? Porque abril se comemorou a Páscoa, né? Que a gente fala sobre a Páscoa, que é a crucificação e ressurreição de Jesus. E esse país, ele leva uma religiosidade muito rigorosa. Tanto que 80% desse país é de religião hinduísmo e budismo. 80%. Então, tu imagina, né? A maioria desse país são muito rigorosos referente à religião. E por isso que nesse país não é permitido o evangelho. Então, os missionários da Quadrangular que estão lá não podem nem ser divulgado a imagem deles, porque eles são perseguidos. É um país, o próximo mês, que é o mês de maio, vai ser falado sobre a perseguição dos cristãos, então não percam. Mas só dando uma pincelada, é um país que, por exemplo, próxima imagem, a vaca, eles reverenciam uma vaca. Tem um rio também nesse país, que é um país também é um rio reverenciado, que as pessoas largam corpos, depois que eles morrem, eles largam naquele rio e deixam lá naquele rio. Então é um rio imundo, fedido, horrível, de muitas doenças, e as pessoas tomam banho, tomam dessa água. Por quê? Porque é um rio, meu Deus, né? Eles reverenciam esse rio. E a vaca é um animal, por exemplo, que ninguém pode matar. Que pena. Ah, não, churrasco triou, aqui no Rio Grande do Sul não ia, não, certo, né? Mas lá ninguém pode matar, a vaca anda livremente, é um animal que nem é um animal de estimação, é um animal reverenciado. Você tem noção disso?
Eu estou falando brincando, mas é grave isso, igreja. Tem gente que reverencia uma cruz. Você sabia disso? A cruz se torna mais importante que Jesus. A vaca, que olhando essa vaca seria um belo de um churrasco, é mais importante que Jesus. Por isso que nós escolhemos esse país para falar nesse mês, por causa disso, para a gente orar. Porque é um país que é difícil de pregar o evangelho, por causa da religiosidade. E eles são muito rigorosos contra a religião. Tanto é que quando... não por causa desse país. Mas quando Jesus estava sendo levado à cruz, o povo escolheu quem para ser liberto, um dos prisioneiros? Barrabás. Um ladrão. E escolheram Jesus para ser crucificado. E nesse país eles escolhem uma vaca ao invés de Jesus. Então é um país que nós precisamos orar muito e interceder. E aí, próxima imagem. Por isso que nós não trouxemos a foto dos missionários, porque não pode ser divulgado. Também por ser um país que eles controlam muito o que entra, o que sai, as informações. Então, se for postado alguma foto, o país já detecta que tem missionários e eles são mortos, ou presos, ou voltam para o Brasil. Então, vamos orar. Vamos orar por esse país, vamos orar pelos missionários, porque ainda bem que tem missionários lá pregando o evangelho, né? Ainda bem. E ainda bem que nós aqui podemos falar de Jesus abertamente, a gente pode se expressar nas redes sociais falando de Jesus, né? Mas muitas vezes a gente não valoriza isso. A gente não valoriza. Usa as redes sociais, usa a liberdade que nós temos para fazer qualquer outra coisa, para reverenciar talvez qualquer vaca que tem por aí, mas não reverenciar Jesus, não exaltar Jesus. Amém? Nós já vamos interceder e orar pelo país, mas antes eu queria saber se tem alguém visitando que vem pela primeira vez aqui na igreja. Levanta a mão. Não tem? Todo mundo é de casa? Glória a Deus. Se coloque de pé, eu vou passar a palavra então para o nosso pastor. E você que tem o cartãozinho de oração, tem alguém que não recebeu o cartão de oração? Não? Todo mundo recebeu? Então esse cartão, durante esse mês, até o próximo culto de missão, interceda então por esse país. Amém? E pelos missionários, que a gente não pode divulgar, mas tem um casal de missionários lá, vamos orar e interceder por eles. Então eu quero pedir para o grupo de missão colocar a cruz aqui no meio, se posicionar, e nós vamos aplaudir recebendo o pastor Jadir. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Estenda as tuas mãos para cá. Nós não podemos ir lá na Índia pregar o Evangelho. Temos missionários nossos que estão lá, mas nós podemos orar por eles. E orar também por esse país, porque são pessoas que habitam esse país, que Jesus também morreu por elas. Então são vidas que também precisam ser alcançadas. Talvez a referência deles no hinduísmo, no budismo, seja um animal, seja um rio, porque talvez eles ainda não conhecem Jesus. Mas a hora que eles conhecerem Jesus, como foi apresentado aqui nesta noite, através do teatro, através do louvor e através da pregação, quando eles conhecerem Jesus de verdade, eles também vão se render ao nosso Salvador. Senhor, nesta noite, Pai, depois de apresentarmos ao Senhor Deus as informações a respeito desse país, depois, ó Deus, de ouvirmos a pregação, a meditação, o teatro, Senhor, falando da importância de conhecer Jesus profundamente, nós oramos agora pela Índia, oramos pelos missionários, pelos habitantes, ó Pai, desta nação, do Senhor, que a sua misericórdia venha alcançá-los, ó Pai, que a religiosidade caia por terra, ó Deus, que a falta do conhecimento da salvação caia por terra, e que o Teu nome seja pregado, Pai, nesta nação, e essas vidas sejam alcançadas, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe, vamos aplaudir Jesus. Parabéns aos irmãos do grupo de missões pelo trabalho, pela preparação, pela apresentação, e que Deus abençoe grandemente esse grupo, que cada dia mais o Senhor possa inspirar